Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Não entre naquela casa, gritou o menino sem teto. O milionário descobre o horror. Na cidade de Millersville, aninhada num vale tranquilo, rodeada por colinas verdejantes, a noite caía lentamente, como um véu de veludo que cobria os telhados de ardósia e as ruas de paralelepípedos. Os velhos postes de luz acendiam-se um a um, lançando halos dourados nas calçadas rachadas. O vento outonal farfalhava as folhas mortas, e um cheiro a madeira queimada pairava no ar, misturando-se ao cheiro da era úmida que subia pelas fachadas antigas. Era uma cidade onde o tempo parecia suspenso, onde as memórias do passado ainda viviam nas pedras das casas abandonadas. Neste cenário quase melancólico, uma silhueta se destacava, a de Marcus Bennett aos 53 anos. Marcus era a própria imagem do sucesso discreto. Alto e bem constituído, apesar da idade, seus cabelos grisalhos emolduravam um rosto marcado pela experiência, porém suavizado por um olhar profundo e gentil. Vestido com simplicidade, mas sempre elegante, ele exalava uma confiança silenciosa, a de um homem que não tem mais nada a provar, mas ainda tem muito a oferecer. Ele havia chegado a Millersville 6 meses antes, sem alarde, sem repórteres, apenas uma mala e uma promessa. Uma promessa a si mesmo de querer construir algo real, longe dos arranha-céus de Manhattan e dos artifícios do mundo dos negócios. Depois de fazer fortuna com tecnologia verde, ele deixou os círculos de poder para se dedicar ao que chamava de as cicatrizes silenciosas da América esquecida. Millersville, com suas ruas cansadas, negócios fechados e moradores resignados, representava uma nova luta para ele, mais íntima, mais humana. Ele tinha como objetivo uma casa vitoriana abandonada, no topo de uma colina com vista para a cidade. Outrora majestoso, o edifício estava abandonado havia décadas. Seu telhado de ardósia estava desmoronando em alguns lugares, as grades da varanda rangiam com o vento e os vitrais estavam quebrados, como se a própria casa estivesse de luto por seu passado. No entanto, Marcus vira algo mais. Ele vira uma promessa, um símbolo. Parece que ela está esperando por alguém há muito tempo. Ele disse ao velho corretor imobiliário enquanto assinava os papéis. Ela merece uma segunda chance. Como esta cidade. Desde então, Marcus investiu em reformas, mas também no bairro, financiou uma padaria administrada por um casal de refugiados, ajudou uma escola local a reabrir uma biblioteca e organizou refeições comunitárias no parque. Ao contrário dos ricos que saltavam de paraquedas em projetos sem alma, Marcus conversou com as pessoas. Ele ouviu. Aprendeu seus primeiros nomes. Ele queria entender o que havia destruído esta cidade outrora próspera, marcada pelo fechamento de fábricas, emigração em massa e um profundo sentimento de abandono. Os moradores locais ainda o olhavam com desconfiança. Alguns pensavam que ele partiria em poucos meses como todos os outros. Outros sentiam nele uma sinceridade perturbadora. Mas o que Marcus ainda não sabia era que esta casa que ele escolheu escondia muito mais do que poeira e memórias. Sob suas fundações adormecidas, segredos antigos, enterrados pelo silêncio e pelo medo, esperavam por um homem como ele que ousasse despertá-los. E noite de outubro o vento soprara mais cedo do que o habitual, gelado e caprichoso. Sacudiu as venezianas das casas antigas e fez as folhas secas dançarem em redemoinhos desordenados. A lua, encoberta por nuvens espessas, lançava uma luz pálida sobre as ruas desertas de Millersville. Os passos de Marcus Bennett ecoou nos paralelepípedos molhados enquanto ele subia lentamente a colina, com um saco de papel nos braços, cheio de pão quente, queijo e sopa preparada pela pequena cozinha comunitária que ele havia financiado recentemente. Ao passar pelas casas em ruínas, seu olhar foi capturado por uma silhueta enrolada em uma velha varanda de madeira. Lá, encolhido contra uma coluna desabada, estava um menino de cerca de 12 anos, obviamente sem teto. Ele usava um moletom grande demais para ele, sujo de lama, e calças rasgadas nos joelhos. Seus sapatos pequenos demais revelavam dedos congelados. Sua pele parecia pálida, quase cinza sob a sujeira, e seus olhos negros estavam com os olhos arregalados e um medo profundo, quase animal. Marcus parou de repente, tocado pela angústia da criança. Aproximou-se delicadamente sem movimentos bruscos, como se estivesse lidando com um pássaro ferido. Ei, você parece congelado, ele disse com suavidade na voz. Quer vir comer alguma coisa? Tenho sopa quente, pão. E tem até chocolate quente. Assim que ele falou, o menino pulou como se as próprias palavras fossem uma ameaça. Ele deu um passo brusco para trás, quase tropeçando num degrau quebrado. Então, com a voz trêmula e embargada pelo pânico, ele gritou.
Não entre nesta casa, por favor, não vá, não entre aí. O tom de sua voz não era um capricho infantil. Era um grito cru e visceral, o tipo de medo que você não inventa. Marcos congelou, o coração subitamente mais pesado no peito. O vento assobiava entre os galhos nus das árvores, como se quisesse enfatizar a tensão do momento. Ele franziu a testa e se aproximou com passos medidos. Por quê? O que está acontecendo? O garoto olhou ao redor com os ombros tensos, como se temesse que alguém estivesse escutando. Aproximou-se um pouco mais de Marcos, apenas o suficiente para sussurrar. Há coisas que o senhor não deveria ver aí. Eu imploro, senhor. Esta casa é amaldiçoada. Marcos olhou para ele, notando as olheiras, a sujeira incrustada em suas unhas e a angústia autêntica em cada palavra. Ele se ajoelhou e colocou delicadamente a bolsa aos pés dela. Qual o seu nome? Jamie. Jamie Brooks. E meu nome é Marcos. Você se importaria em explicar o que sabe? Não quero te forçar, mas parece que você já viu coisas. Jamie hesitou por um longo tempo. Mordeu o lábio inferior e enxugou uma lágrima com as costas da manga suja. Seu olhar vagou pelo espaço por um instante, como se revivesse uma lembrança que preferiria esquecer. Tem uma sala. Lá embaixo. Uma sala que você não consegue ver. Eu vi alguém entrar lá. Mas nunca vi essa pessoa sair. E não é a primeira vez. Eu ouvi coisas, gritos, correntes. Marcos ouviu um arrepio percorreu sua espinha. Cada palavra que Jamie dizia era como um golpe surdo contra uma verdade enterrada. Ele queria racionalizar, pensar que aquilo poderia ser a imaginação de uma criança traumatizada, mas nada no comportamento de Jamie revelava uma invenção. Não era uma história. Era uma confissão. Você já tentou avisar alguém? Jamie assentiu amargamente. Ninguém me escuta. Sou apenas um garoto sujo dormindo nas ruas. Dizem que estou inventando. Mas eu sei o que vi. E não posso guardar segredo se outra pessoa entrar lá. Marcos então sentiu algo que não sentia há muito tempo. Medo misturado com imensa responsabilidade. Ele comprará aquela casa com sonhos de renovação, de esperança. Mas se dentro de suas paredes jaziam um passado sombrio e feitos enterrados, ele sabia que não conseguiria desviar o olhar. Ele estendeu a mão para o menino. Jamie, eu acredito em você. E prometo que não vamos deixar isso continuar. Você não está sozinho. O menino olhou para ele por um longo tempo, como se tentasse adivinhar se ele estava dizendo a verdade. Então, lentamente colocou a mão suja na de Marcos. Naquela noite, depois de oferecer a Jamie uma capa limpa, uma tigela de sopa ainda fumegante e um lugar quentinho perto da lareira, Marcos não conseguia dormir. Enquanto o menino adormecia lentamente no velho sofá da sala, embalado pelo crepitar do fogo e por uma paz frágil, Marcos permaneceu acordado, a mente assombrada pelas palavras do menino. Depois da meia-noite, com uma xícara de café na mão, ele abriu seu laptop. Colocou os óculos no nariz e começou a pesquisar nos arquivos digitais de Millersville, mas os jornais estavam estranhamente silenciosos sobre a casa. Silenciosos demais. Então, na manhã seguinte, ele marcou um encontro na prefeitura. Lá nos arquivos empoeirados do velho edifício de pedra, ele conheceu Sra. Callahan, uma arquivista idosa de gestos precisos e silêncios pesados. Quando ele mencionou seu endereço residencial, ela fez uma pausa. A casa Arvood? Ela disse com uma voz um pouco rouca. Você comprou esta propriedade? Marcos assentiu. Ela franziu os lábios, hesitou, então puxou uma pasta velha e amarelada, presa com uma corda de linho. Eu não deveria te mostrar isso. A maioria das pessoas prefere esquecer. Mas se você encontrou esse garoto, talvez seja a hora de alguém descobrir. Dentro do arquivo, ele descobriu relatórios policiais nunca resolvidos. Jovens desaparecidos entre 1954 e 1981. Sempre nas imediações da casa. O nome Arvood voltou em segundo plano, mas os depoimentos eram vagos e inconsistentes. Várias testemunhas se retrataram, outras deixaram a cidade. Um ex-servidor chegou a afirmar em 1963 que canções estranhas e gritos abafados ecoou sob os alicerces da casa. Nenhum relatório mencionou uma investigação completa. De volta à casa, Marcos encontrou Jamie sentado na beira do sofá, com os braços em volta dos joelhos, parecendo ao mesmo tempo assustado e decidido. Jamie, acho que você está dizendo a verdade. E acho que esta casa esconde segredos que Millersville ignorou por muito tempo. O menino olhou para ele com uma intensidade feroz, quase aliviado por não ter mais que carregar esse fardo sozinho. Você quer ver? Ele perguntou, com a voz tensa. Sim, mas juntos. Na manhã seguinte, a casa estava banhada por uma luz pálida. Marcos e Jamie começaram sua exploração metódica.
Abriram armários, inspecionaram o chão podre e bateram nas paredes. Então, quando chegaram ao andar superior, Jamie parou em frente a uma biblioteca enorme embutido numa parede. Parecia estranhamente estável, como se ela não pertencesse àquele lugar. Está lá. Tenho certeza que está lá. Jamie sussurrou. Ele deslizou a mão sobre os tijolos visíveis atrás de uma abertura, até que sentiu uma mais frio que os outros. Ele pressionou e em um rangido surdo, a estante moveu-se ligeiramente para trás e depois girou lentamente. Revelando uma abertura estreita, um hálito frio escapou da escuridão. Uma escadaria de pedra descia em espiral. Marcus acendeu sua lanterna, entregou uma a Jamie e colocou a mão em seu ombro para confortá-lo. Vamos descer juntos. Se ficar muito difícil, me avise. Jamie assentiu, seus olhos brilhantes, mas firmes. A descida foi longa. O ar estava pesado, carregado de umidade e um cheiro metálico inebriante ao pé da escada. Uma pesada porta de madeira reforçada com metal os aguardava. Marcus empurrou-a lentamente. Ela se abriu com um gemido profundo, como um suspiro de dor. A peça revelada foi frio e opressivo, esculpida em pedra bruta. As paredes estavam escorrendo e no chão marcas de arranhões, do manchas antigas acastanhado, itens pessoais abandonados espalhados pelo chão. Um corrente de prata quebrada. Do letras amassadas, um velho diário manchado, um sapato infantil pequeno. Jamie congelou com os olhos arregalados e a lanterna tremendo na mão. Está aqui. Aproximei-me uma vez, sem entrar. Reconheço o cheiro. O frio. É como se a própria casa estivesse tentando me engolir. Marcus ajoelhou-se e pegou um caderno, coberto de poeira e meio apodrecido. Na primeira página, um nome rabiscado. Clara G. Revista N Graus 2, datado de 1978. Folheando, ele leu em voz baixa. Dizem que sou louca. Mas eu as ouço. As vozes sob meus pés. Elas choram à noite. Me disseram para ficar quieta, mas eu não consigo. Eu não consigo. Marcus sentiu o coração batendo forte nas têmporas. Sentou-se lentamente. Jamie, por que ninguém nunca descobriu isso? O menino desviou o olhar, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Porque eles querem manter isso em segredo? Ele murmura. Porque aqueles que sabiam fizeram vista grossa. Alguns foram subornados. Outros ficaram com muito medo. Mas eu não tenho um lar. Não tenho nada a perder. E eu não conseguia mais ficar quieto. Naquele preciso momento, quando Marcus estava prestes a virar a próxima página do velho jornal, um estalo abafado quebrou o silêncio. Depois passos. Pesados, lentos. Ecoavam acima deles, em algum lugar da sala de estar. Jamie deu um pulo e seu rosto ficou pálido. Alguém está vindo, ele murmurou pálido. Marcus desligou a lanterna e gentilmente pegou o braço do menino. Ele o conduziu a um recanto escuro atrás de uma coluna de pedra desabada, escondido por cobertores velhos e empoeirados. Lá, o silêncio tornou-se vital. Eles prenderam a respiração. A porta de madeira rangeu lentamente, empurrada para trás pelo lado de fora. Não preciso, seguro, entrou na escadaria de pedra. Então uma figura apareceu. Alta, elegante, vestida com um terno de 3 peças perfeitamente ajustado, Henrique Caldwell desceu com uma lentidão quase teatral, com um brilho de diversão cruel nos olhos. Atrás dele, 2 figuras encapuzadas com os rostos escondidos por máscaras brancas suaves, inexpressivo. Jamie tremia todo. Marcus sentiu as unhas cravarem-se na manga. Caldwell parou no meio do caminho, olhando ao redor da sala como um mestre inspecionando seu domínio. Então, ele perguntou friamente. Está tudo pronto para esta noite? As 2 figuras mascaradas assentiram. Uma delas pegou um caderno e riscou uma linha. Um silêncio pesado se instalou, como seu próprio mal invadiu a sala. Perfeito. A cerimônia começará à meia-noite. Os convidados não serão vistos. Entraremos pelos fundos, como sempre. Marcus sentiu um aperto no estômago. Ele já tinha ouvido falar de Caldwell. Todos em Millersville o conheciam. Um homem poderoso, um manipulador excepcional, sempre cercado de escândalos, mas nunca preocupado. E agora ele o via ali, no coração de algo inimaginável. Jamie se virou para Marcus com lágrimas nos olhos, aterrorizado. É ele. Foi ele que eu vi naquela noite. Foi ele quem os fez desaparecer. Marcus fechou os olhos por um segundo. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele discretamente pegou o telefone, colocou-o no silencioso e escreveu uma mensagem rápida para o Capitão Ramírez, chefe de polícia. Um homem honesto com quem ele havia colaborado recentemente em um projeto comunitário. Casa Arvood. Sala subterrânea. Reunião ilegal em preparação. Henry Caldwell confirmado. Possível tráfico ou seita. Emergência absoluta. Ele pressionou o enviar.
Apenas 10 segundos depois, o telefone vibrou. Uma breve resposta. Vamos lá. Aguenta firme. O tempo parecia se esticar como um fio esticado. Caldwell circulou pela sala tocando as paredes, olhando para os objetos no chão com um distanciamento sombrio. Precisamos limpar um pouco. Aquele maldito garoto deve ter estado lá. Senti cheiro de lâmpada recém-acesa. Um dos homens mascarados assentiu. A encontramos pegadas. Vamos procurar depois da reunião. Jamie tapou a boca com a mão. Marcus, aparentemente calmo, mas com o coração disparado, inclinou-se lentamente em sua direção. Não se mexa. Vai ficar tudo bem. Então finalmente as sirenes ecoavam pela noite. A princípio distantes, como um vislumbre de esperança, depois cada vez mais perto até cercarem a casa. As silhuetas congelaram. Merda, rosnou Caldwell. Alguém nos traiu. Passos apressados ecoaram no andar de cima. Vozes gritavam. E polícia? Todos no chão. Mãos ao alto. O caos se instalou. Caldwell tentou subir as escadas novamente, mas foi abordado por policiais armados com equipamentos táticos. Um dos homens mascarados foi jogado no chão. O outro tentou fugir por um corredor lateral, mas foi interceptado no quintal. Em poucos minutos, a sala secreta foi invadida pela polícia. Marcus saiu lentamente de seu esconderijo, com as mãos levantadas, seguido por Jamie, ainda tremendo, mas de pé. O capitão Ramírez desceu as escadas, seguido por 2 investigadores. Marcus, você está bem? Nós vimos tudo. E Jamie ouviu tudo. Precisamos protegê-lo. Este garoto arriscou a vida para expor este horror. Ramírez assentiu, olhando ao redor. Seu rosto endureceu ao ver Caldwell algemado com um olhar furioso. Eu queria aquele desgraçado há anos. Você quebrou o círculo do silêncio, Marcus. Nas semanas que se seguiram, o caso abalou Millersville até os alicerces. Dezenas de nomes foram revelados. As famílias reconheceram, através dos objetos encontrados, o desaparecimento de seus entes queridos. A casa foi isolada e em seguida declarada local de investigação federal. Mas acima de tudo, uma verdade emergiu, a da coragem de Jamie. Marcus levou Jamie sob sua custódia legal. A criança gradualmente recuperou o sono e voltou à escola. Tornou-se, aos olhos da comunidade, um símbolo de verdade e resiliência. Quanto à casa Arvood, ela não foi destruída. Marcus decidiu transformá-lo num museu da memória. Um lugar onde as histórias daqueles que foram silenciados eram contadas. Uma placa foi colocada na porta da frente. Aos que sofreram nas sombras. Aos que se manifestaram apesar do medo. Que a verdade deles guie o nosso futuro. E todas as noites, enquanto observava Jamie dormir pacificamente no quarto de hóspedes, Marcus se lembrava daquele momento exato, no porão escuro, quando um garoto quebrado sussurrou. Não consegui mais guardar isso para mim.